Olá pessoal, meu nome é Cleusmar Soares, sou graduada em Geografia e História, especialista em docência do ensino superior com ênfase em EAD e Educação Especial Inclusiva. Sou professora da rede pública, vou trabalhar com vocês a disciplina de recursos hídricos. Poder orientá-los nessa disciplina é uma bênção de Deus, pois é um tema que eu sempre abordo com muita ênfase em minhas aulas, pois estamos enfrentando a maior crise hídrica do século. Penso que a melhor forma de amenizar essa crise que estamos atravessando é a conscientização da população. Em nossas aulas, peço que estejam sempre com papel e caneta em mãos para que possam anotar as dúvidas geradas durante as aulas. Postem as dúvidas no fórum Tira Dúvidas. A nossa disciplina Recursos Hídricos, que tem como objetivo apresentar conceitos do funcionamento natural do ciclo da água, a sua utilização de forma sustentável e quais são as alterações humanas que podem degradar esse recurso natural, contribuindo para a efetiva compreensão e incorporação dos aspectos sociais e econômicos da água, fornecendo informações para construir conhecimentos necessários para desencadear ações para a recuperação da qualidade dos mananciais de água. A escassez de água doce há muito tempo vem sendo prevista. Tem se tornado cada vez mais um grande ameaça ao desenvolvimento socioeconômico e à própria vida do planeta. Entre outras das soluções para esse problema está o completo conhecimento do ciclo hidrográfico de forma a possibilitar uma correta avaliação da disponibilidade dos recursos hídricos de cada região. Uma das partes mais importantes é entender o que acontece com as águas subterrâneas, que são uma das fases menos conhecidas desse ciclo. A água corresponde ao imenso recurso natural do qual a sociedade humana necessita para viver. Em várias partes do mundo, o acesso à água é diferenciado, mas por motivos diferentes, enquanto em alguns países existe uma abundância desse recurso, em outros países a escassez leva milhões de pessoas a sobreviver em condições subhumanas. O pequeno percentual encontrado em rios e lagos é que toda a população mundial depende para sobreviver. O fato de que a água possui o ciclo de renovação através do processo de evaporação dos mares, rios e lagos garante a sua renovação. Entretanto, este recurso vital à nossa sobrevivência está se esgotando. O principal problema está associado à relação entre o tempo necessário para essa renovação e o ritmo de exploração dos recursos hídricos. O principal problema da água na atualidade está diretamente associado à falta de água potável no mundo, devido a um gerenciamento inadequado dos recursos hídricos. Os principais responsáveis pela contaminação da água do nosso planeta são a falta de saneamento básico e o lançamento de esgoto doméstico in natura, a descarga de dejetos industriais sem o devido tratamento, a contaminação por produtos químicos provenientes de atividades agrícolas. Nos últimos anos, o consumo de água no mundo aumentou em razão do crescimento populacional, principalmente em países como China e Índia. Com um número maior de habitantes, é necessário um aumento da produção agrícola. A estimativa é de que, para alimentarmos cerca de 8 bilhões de habitantes em 2025, será necessário um aumento de 14% no consumo de água.
comprometendo ainda mais os nossos recursos. Outro fator que pode ser considerado uma ameaça à oferta de águas corresponde ao elevado índice de urbanização. Na maioria dos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, cujo processo de urbanização é recente, as águas residuais são lançadas nos rios, lagos e oceanos, sem nenhum tipo de tratamento, ameaçando a saúde da população e o acesso à água potável. Segundo a Unesco, 27% da população urbana no mundo em desenvolvimento não tem água encanada nas suas casas. O aumento da industrialização nos países em desenvolvimento também se torna uma ameaça à escassez, pois com muitas indústrias dos países desenvolvidos são altamente poluentes. Algumas delas estão deslocando em direção aos países emergentes. Hidrologia é a ciência que trata da água na Terra, sua ocorrência, circulação, distribuição e suas propriedades físicas, químicas e sua relação com o meio ambiente, incluindo sua relação com a vida. O início dos estudos de medição de precipitação e vazão ocorreu no século XIX. Porém, após 1950, com o advento do computador, as técnicas usadas em estudos hidrológicos apresentaram um grande avanço. No entanto, esses termos têm agora significados específicos. Hidrografia é a ciência que descreve as características físicas e as condições da água na superfície da Terra, principalmente as massas de água para navegação. A hidrologia é uma ciência de extrema importância para o entendimento da formação dos rios, dos lagos, dos oceanos existentes na superfície terrestre. Os profissionais de hidrologia também atuam na prospecção de poços de água e aquíferos. Num tempo em que os recursos hídricos, principalmente de água doce, estão ficando cada vez mais raros, a hidrologia torna-se uma ciência de grande importância para o ser humano. Conceitos básicos de hidrologia. A água sofre alterações de qualidade ao longo das diferentes fases do ciclo hidrológico. A água salgada do mar é transformada em água doce pelo processo de evaporação. A água doce infiltra no solo, dissolve os sais ali encontrados e a água escoa pelos rios, que carrega estes sais para os oceanos, bem como um grande número de outras substâncias dissolvidas em suspensão. Apesar das denominações água superficial, subterrânea e atmosférica, é importante salientar que, na realidade, a água é uma só e está sempre mudando de condições. A água que precipita na forma de chuva, neve ou granizo, ela já esteve no subsolo e em icebergs e passou pelos rios e oceanos. A água está sempre em movimento e, graças a isto, ocorrem as chuvas, a neve, os rios, lagos, oceanos, nuvens e as águas subterrâneas. Aqui eu vou mostrar para vocês a hidrologia científica. No Brasil, algumas áreas principais dentro do conhecimento da hidrologia aplicada têm seus aspectos considerados como planejamento e gerenciamento da bacia hidrográfica, drenagem urbana, energia, uso do solo rural, qualidade da água, abastecimento da água, irrigação e a navegação.
A água sobre a superfície terrestre é na forma de rios, lagos, mares e oceanos. E sobre a superfície terrestre é na forma de água subterrânea e umidade do solo. Já na atmosfera é na forma de vapor de água. Já na forma quase ilimitada, encontramos a água nos oceanos ou em quantidades praticamente nulas, como nos desertos. Hidrometeorologia é a parte da hidrologia que trata da água na atmosfera. Geomorfologia trata-se da análise quantitativa das características do relevo de bacias hidrográficas e sua associação com escoamento. O escoamento artificial trata-se do escoamento sobre a superfície da bacia, interceptação vegetal, avalia a interceptação pela cobertura vegetal da bacia hidrográfica, infiltração e escoamento em meio não saturado. Observação e previsão da infiltração, escoamento da água no solo, escoamento em rios, canais, reservatório, evaporação e evapotranspiração, a perda da água pelas superfícies livres de rios, lagos e reservatórios e da evapotranspiração das culturas, produção de transporte de sedimentos, qualificação da erosão do solo, qualidade da água no meio ambiente. Trata-se também da quantificação dos parâmetros físicos, químicos e biológicos da água em sua interação com o uso na avaliação do meio ambiente e aquático. O aproveitamento dos recursos hídricos requer concepção, planejamento, o projeto, a construção e a operação dos meios para o domínio e a utilização das águas. O problema relativo aos recursos hídricos interessam diversos ramos de atuação, não somente profissionais de áreas afins, mas assim pelas diversas áreas de segmento, como economista, especialista no campo das ciências políticas, geólogos, geógrafos, engenheiros agrimensores e cartógrafos, engenheiros ambientais, engenheiros mecânicos e eletricistas florestais, químicos, biólogos, agrônomos, técnicos em hidrologia, hidrotécnicos e outros especialistas no meio das ciências sociais e naturais. A água subterrânea. A água subterrânea pode ser considerada toda a água que ocupa os vazios de uma formação geológica. Mas o sistema natural formado pelas águas subterrâneas pode ser modificado pela interferência do homem. Entre as principais ações está a alteração do ambiente natural, como a construção de barragens, canalização de rios, perfuração de poços e irrigação. Muitas pessoas, sabendo que a maior parte da composição do nosso planeta é água, afirmam categoricamente que ele não deveria se chamar terra, e sim água, uma vez que cerca de 70% da superfície é composta por essa substância. Mas como ocorre na sua distribuição? Onde há mais água e onde há menos água no mundo? Qual o tipo de água predominante? Como trata a água no mundo? Por que tantas pessoas morrem com sede e sofrem com terríveis seca? Infelizmente, a maior parte da hidrosfera do planeta, 97%, é composta por água dos mares, oceanos, que por serem extremamente salgadas, são impróprias para o consumo. Da água restante do mundo, 71% dela são em forma de gelo nas calotas polares. Como o processo de transporte dessa água é caro,
e também pouco eficaz, quase não há atividades referentes ao abastecimento de localidades através do manuseio de iceberg. Os outros 29% restantes de água potável no mundo estão distribuídos em subterrâneas, 18%, rios e lagos, 7%, umidade do ar, 4%. Assim podemos perceber que o problema da água para o ser humano reside no fato de que sua maior parte não está viável para o consumo. Apesar disso, mesmo com o fato de a proporção de água potável disponível ser reduzida, ainda assim estamos falando de uma quantidade de água muito grande. No entanto, o seu mau uso vem reduzindo drasticamente a sua disponibilidade, seja através da péssima manutenção dos rios, seja pela sua poluição. Por esse motivo, estima-se que a água seja um dos principais fatores geopolíticos ao longo do século XXI. Outro fator agravante é a má distribuição dessa água potável no mundo. Algumas regiões do Oriente Médio e da África, por exemplo, apresentam uma significativa crise quanto ao abastecimento de água, o que se agrava com a ausência de saneamento básico para boa parte da população. No caso do Brasil, há certo privilégio, pois somos o país que possui a maior disponibilidade de água potável, com cerca de 11% do total. Porém, trata-se de uma falsa abundância, pois também em nosso território essa água é mal distribuída. A sua maior parte encontra-se na região norte do país, zona menos habitadas e solos poucos agricultáveis. As regiões sul, sudeste, centro-oeste e nordeste dividem a quantidade restante, sendo que a última é a mais que sofre com o problema de escassez de água, que é o nordeste. Por esse motivo, além de se promover uma maior conscientização da população sobre o correto uso, armazenamento e preservação da água, de suas fontes naturais, é preciso também a realização de políticas públicas para garantir o seu acesso por toda a população com condições de democratização estrutural, como o saneamento básico. Distribuição de água no Brasil. A distribuição da água no Brasil ocorre de maneira irregular, pois há localidades pouco povoadas, com muitas reservas, e outras com muita em relação inversa. Onde existe a maior concentração de recursos hídricos, existe a menor densidade demográfica, e onde está a concentração demográfica muito maior, o recurso está disponível em quantidade muito menor. Como podemos notar, a região norte, que possui uma densidade de apenas 4,12 habitantes por cada quilômetro quadrado, concentra quase 70% de todos os recursos hídricos disponíveis no Brasil. A maior parte desses recursos encontram-se nos rios da bacia amazônica e principalmente no aquífero Áltero do Chão, exclusivo dessa região e com um volume de água superior ao aquífero Guarani, que se distribui entre as demais áreas, exceto no Nordeste. A região nordestina, por outro lado, conta com a densidade de 34,15 pessoas para cada quilômetro quadrado, ao passo que
detém apenas 3,3% de todos os recursos hídricos do país, o que seria mais do que suficiente se houvesse políticas públicas de combate à seca nessa área. Vale lembrar, gente, que apenas uma parte do Nordeste, a região do polígono das secas, é que eventualmente sofre com a falta de água, e não a região Nordeste como todo. A região Centro-Oeste apresenta um melhor equilíbrio. Sua densidade demográfica apresenta média de 8,75 habitantes para cada quilômetro quadrado. E sua população total representa pouco mais de 6% de toda a população brasileira. A região possui cerca de 15,7% dos recursos hídricos do país, relativamente bem distribuído em seu interior. Embora o Pantanal Mato-Grossense detenha maior parte, já o Sudeste conta com apenas 6% dos recursos hídricos do país e uma densidade demográfica superior a 86% de habitantes para cada metro quadrado, média que acentua muito nas áreas das grandes cidades, principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. A capital paulista é a que mais vem sofrendo com a seca que se iniciou no ano de 2014. Embora as raízes do problema de baixa nos reservatórios sejam anteriores, há inclusive uma disputa política muito forte entre Rio e São Paulo, envolvendo a transposição do Rio Paraíba do Sul. A região sul do Brasil, por sua vez, apresenta um desequilíbrio menor, porém não menos preocupante. Com a densidade demográfica de 48,58 habitantes por quilômetro quadrado e cerca de 15% da população brasileira, os sulistas detêm cerca de 6,5% da água potável do país. Em geral, o que podemos observar é que, apesar da má distribuição das águas no território brasileiro, mesmo as áreas com menor disponibilidade de água podem ser corretamente abastecidas e, se existirem planejamento, ações, políticas de interesse social. Além disso, a conservação dos rios, mananciais e também das reservas florestais é de fundamental importância para a preservação desse estratégico e vital recurso natural. O ciclo da água é o permanente processo de transformação da água na natureza, passando de um estado para o outro, ou seja, do líquido para o sólido e para o gasoso. A essa transformação e circulação de água dá-se o nome de ciclo da água ou ciclo hidrológico, que se desenvolve através dos processos de evaporação, condensação, precipitação, infiltração e transpiração. Cerca de 2/3 da superfície da Terra são cobertos pelas águas, seja em estado líquido, como nos oceanos, mares, lagos, rios, ou água subterrânea, seja em estado sólido, como nas geleiras e neve. Uma parcela significativa dessa água encontra-se em permanente circulação e sob a ação do calor, do sol, dos ventos, as quais se transformam em vapor, constituindo o chamado ciclo da água ou ciclo hidrológico, cuja importância é vital para a biosfera, ou seja, para o conjunto dos seres vivos da Terra e de seus habitantes.
Parte desse vapor é produzido também pela transpiração dos organismos vegetais e animais. Por exemplo, note que em um só dia, uma árvore de grande porte, ela chega a evaporar até 300 litros de água. Nas partes mais altas, a atmosfera fica tão fria que o vapor condensa em pequenas gotas, flocos de neves e cristais de gelo, que formam as nuvens. Ao serem levadas pelo vento para a região mais fria, ocorrem as precipitações de chuva, neve ou granizo. Se no momento da precipitação as camadas inferiores da atmosfera estão mais quentes, a água cai de formas de chuva. Se a temperatura perto da superfície estiver abaixo de zero, a precipitação se dará sob forma de neve ou granizo. O ciclo da água é composto por 5 etapas. Aqui, iniciando pela evaporação, a transpiração, as chuvas, o vento e, por último, a água que escoa nos lençóis freáticos. Os estados físicos da água. A água é encontrada na natureza em 3 estados físicos, a saber, no estado líquido, sólido e gasoso. Assim, o ciclo da água corresponde ao movimento da água na natureza e, portanto, apresenta processos de transformação da água. Em outras palavras, as mudanças dos estados físicos da água ocorrem por meio de processos denominados fusão, vaporização, ebulição e evaporação, solidificação, liquefação, condensação e sublimação. Os 3 estados físicos da água, dependendo de sua forma, a água pode ser encontrada de 3 maneiras. Estado líquido, encontrada na maior parte do planeta por meio de rios, lagos, oceanos. O estado líquido não possui forma própria. No estado sólido, a água possui forma, como, por exemplo, os cubos de gelo. Isso acontece pois as moléculas de água encontram-se muito próximas devido à temperatura. No estado gasoso, as partículas de água encontram-se afastadas umas das outras e, por isso, não possuem forma definida. As mudanças de estados físicos da água são divididos em 5 processos. Mudança do estado sólido para o estado líquido da água, provocada por o aquecimento, por exemplo, um gelo que derrete num dia todo de calor. Além disso, o denominado ponto de fusão é a temperatura que a água passa do estado sólido para o estado líquido. No caso da água, o ponto de fusão é de 0 graus Celsius. Vaporização é a mudança de estado do líquido para o estado gasoso por meio do aquecimento da água. Assim, o ponto de ebulição de uma substância é a temperatura a que essa substância passa do estado líquido para o estado gasoso. E no caso da água, é o de 100 graus Celsius, que vale lembrar, gente, que a ebulição e a evaporação são, na realidade, tipos de vaporização. A diferença entre ambas reside na velocidade do aquecimento, ou seja, se for realizado lentamente, é chamado de evaporação. Entretanto, se for realizado com aquecimento rápido, chama-se de ebulição. A solidificação é a mudança do estado líquido para o estado sólido, que é provocado pelo arrefecimento, ou seja, o resfriamento. Além disso, o ponto de solidificação da água é de 0 graus Celsius. O exemplo mais visível são os cubos de água,
que colocamos no refrigerador para fazer os cubos de gelo. A liquefação é chamada também de condensação. Esse processo identifica a mudança do estado gasoso para o estado líquido decorrente do resfriamento, o arrefecimento. Como, por exemplo, podemos citar a geada e o orvalho das plantas. Sublimação é a mudança do estado sólido para o estado gasoso, por meio do aquecimento. Também denomina-se a mudança de estado do gasoso para o sólido, que é a ressublimação, por arrefecimento e, por exemplo, o gelo seco e a naftalina. Legislação brasileira de recursos hídricos. Em 8 de janeiro de 1997, foi criada a Lei nº 9.433, mais conhecida como Lei das Águas, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, o PNRH, e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Até então, a proteção legal das águas brasileiras seguia um caminho semelhante à da proteção ao meio ambiente. Ela se dava de forma indireta. A água era acessória a outros interesses e assim o seu uso era determinado por normas de caráter econômico e sanitário ou relativa ao direito das propriedades. Numa fase posterior, a água ainda tratada como bem foi alvo de legislação própria. O Código das Águas de 1934 foi a partir da Constituição Federal de 1988 e mais tarde a Lei de 1997, que houve o reconhecimento da necessidade de proteger as águas dentro da estrutura global ambiental, a partir da gestão que se preocupassem em integrar os recursos hídricos ao meio ambiente, para garantir o desenvolvimento sustentável e a manutenção do manuseio ambiental ecologicamente equilibrado. Outorga dos direitos de uso e recursos hídricos. É o ato administrativo mediante a qual a autoridade outorgante faculta ao outorgado o direito de uso dos recursos hídricos por prazo determinado nos termos e nas condições expressas nos respectivos atos. Resolução CNRH de 16 de 2001. O uso sujeito à outorga da Lei nº 9.433/97, no artigo 12, a derivação ou captação da parcela da água existente em um corpo d'água para o consumo final, inclusive para o abastecimento público ou insumo de processo produtivo. A extração da água de aquífero subterrâneo para o consumo final ou insumo de processo 3. O terceiro caso, o lançamento em corpo de esgotos, demais resíduos, líquidos gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final. O aproveitamento dos potenciais hidrelétricos e outros usos que alterem o regime, a qualidade ou a quantidade da água existente em um corpo de água. Usos independentes de outorga. Na Lei 9.434/97, no artigo 12, o uso dos recursos hídricos
para a satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais distribuídos nos meios rurais. As derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes. Outro caso, as acumulações de volumes de água consideradas insignificantes. Múltiplos usos da água. A água pode ser utilizada de diversas maneiras. Como é uma substância indispensável para a vida, seus usos, principalmente, são para a sobrevivência das populações humanas e o equilíbrio dos ecossistemas, incluindo-se aí todas as plantas, animais, micro-organismos. Em função das suas qualidades e quantidades, a água propicia vários tipos de uso, isto é, múltiplos usos. O uso dos recursos hídricos por cada setor pode ser classificado como consultivo e não consultivo. O uso consultivo é quando durante o uso é retirada uma determinada quantidade de água dos mananciais e depois de utilizada. Uma quantidade menor ou quantidade inferior é devolvida, ou seja, parte da água retirada é consumida durante o uso. Exemplo, abastecimento, irrigação. Uso não consultivo é aquele uso em que a retirada uma parte da água dos mananciais e depois de utilizada é devolvida a esses mananciais a mesma quantidade e com a mesma qualidade. Ou seja, ainda nos usos em que a água serve como veículo para certas atividades, ou seja, a água não é consumida durante o uso, que é um exemplo da pesca e da navegação. O uso consultivo da água é a utilização de recursos hídricos superficiais ou subterrâneos, retirado estes de seu leito ou bacia de acumulação. O uso consultivo é definido como aquela no qual a perda entre o que é derivado e o que é retornado ao curso da água. Dessa forma, é estimada neste item a situação de utilização dos recursos hídricos para as indústrias, áreas urbanas, irrigantes, atividades rurais, desedentação de animais, mineração, comércios e serviços. O uso não consultivo da água é a utilização de recursos hídricos superficiais sem retirar estes de seu leito ou de bacias de acumulação. Exemplo, hidrelétrica, entende-se como aquela em que o aproveitamento de recursos hídricos não existe consumo, ou seja, entre a derivação e o lançamento da água no rio não existe nenhuma perda. Dessa forma, inclui-se como não consultivos o uso de usos destinados à navegação interior, à produção de energia hidrelétrica, à recreação, a lazer, aquicultura, entre outros. Desperdício e consumo de água. As três categorias correntes de uso de água doce representam os seguintes percentuais de consumo, com respeito a extrações anuais de água. O uso em agricultura chega a 69%, o uso em indústrias chega a 23%. O uso doméstico, pessoal, familiar e municipal chega a 8%. Desperdício
é aquela ação pela qual se usa mal, se desaproveita ou perde uma coisa. Portanto, quando nós referimos ao desperdício da água, estamos indicando um conjunto de ações, processos pelas quais os seres humanos usaram mal a água, a desaproveitarmos ou perdermos. Quando as pessoas desperdiçam algo, negam não só o seu valor, mas também expressam uma falta de visão do mundo, já que não estamos conversando o que vamos necessitar para viver. Portanto, desperdiçar água indica a falta de clareza sobre a importância fundamental deste valioso recurso para a nossa sobrevivência. O desperdício ainda é mais grave se for considerado que a água não é um bem ilimitado e sua perda pode levar à situação crítica de escassez. Devemos lutar contra a escassez e eliminar as situações de desperdício. Em todo o mundo, a maior parte da água que utilizamos destina-se à prática agrícola. Cerca de 70% de toda a água doce é utilizada em irrigação de plantações e a maior parte dessa água ela não pode ser reaproveitada, pois se encontra contaminada por fertilizantes e pesticidas químicos. Dos 30% restantes, aproximadamente 20% são utilizados pela atividade industrial e em seu processo de produção. Uma das atividades industriais que mais consome água é a de produção de couro. Em 1 quilo de couro utilizado para produzir roupas, artefatos como bolsas, sapatos, se gasta nada mais, nada menos que 16,6 mil litros de água. É hora de fechar as torneiras. Portanto, galera, já está mais do que na hora de fechar as torneiras e abrir os olhos, pois sem a água não há vida. Não precisamos ir muito longe, gente, para presenciarmos pessoas vivendo em condições desumanas por não ter acesso à água potável. Isso já é a realidade de muita gente que vive em nossa região. Então, gente, vamos plantar a sementinha da consciência, começando com a mudança de hábito de nosso dia a dia. Agora que são futuros profissionais da área ambiental, vamos colocar em prática os conhecimentos e vamos agir. Espero ter contribuído para o conhecimento de vocês. Agradeço a todos pela atenção. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.